meio, tá? E aí, como é que, já que o diagnóstico é clínico, existe um critério. Existem 3 grupos de critério, que essa é a parte chata, mas vocês vão ver que em uma parte dos casos, com o critério 1 você resolveu. Então, o primeiro critério de definição clínica. Então, eu tenho uma doença envolvendo a pele, mucosa, ou ambos, e aí essa é a reação urticariforme, tá? Que pode vir junto com o angioedema, que é o que vai pegar a mucosa de lábio, boca, com pelo menos um dos seguintes: comprometimento respiratório ou comprometimento hemodinâmico. O comprometimento respiratório, como é que eu checo? Esse cara vai estar com dispneia, vai estar com sibilo, broncoespasmo, pode ter estridor laríngeo, tá? Hipoxemia, aquele cara que chega como se fosse um broncoespasmo grave. Porque pode ser uma situação característica de um choque, um cara com queda de PA e com sintoma de disfunção orgânica, que é o nosso choque anafilático. Tá? Então o cara tem o sintoma da urticária com manifestação respiratória grave ou hemodinâmica grave. Isso resolve para você uma parte dos casos. O outro grupo de critérios é o cara tem que ter 2 desta lista aqui. Envolvimento de pele e mucosa, que é a reação urticariforme com angioedema, comprometimento respiratório, tem o comprometimento cardiovascular, e o quarto grupo de sintomas aqui, que eu tenho que ter 2 de 4 para fechar, é sintoma gastrointestinal persistente. O persistente aqui é meio difícil porque esse cara geralmente chega com poucos minutos, ou seja, tendo se caracteriza, que é dor abdominal e vômito na maior parte dos casos. Então aquele cara que chega com uma urticária, reclamando para você que está vomitando ou com dor abdominal, é uma anafilaxia. Aqui já começa um dos pontos que é ponto de falha diagnóstica. Ah, não tem insuficiência respiratória, não tem choque? Não é? É. Manifestação cutânea com sintoma gastrointestinal também é anafilaxia. E o terceiro critério é basicamente o cara foi exposto a alguma coisa que você sabe que é um potencial causador de anafilaxia e está com queda de PA. Tá? Caiu o PA de um cara depois de ser exposto a alguma coisa que você sabe que dá anafilaxia, mesmo que ele não esteja com sintoma cutâneo, é uma anafilaxia. Tá? Por que esse segundo e esse terceiro critério, eles mostram pra gente que tem 2 grupos de pacientes que é onde a gente pode comer bola. Aquele paciente que não está nem com disfunção respiratória, nem com disfunção cardiovascular, mas tem sintoma gastrointestinal, porque eu tenho que tratar certo, senão esse cara depois morre. E o terceiro grupo, por quê? Porque é aquele cara que eu vou achar que é choque de outra causa e também não vou fazer o tratamento mais específico. É uma queda de PA, e aí você esquece de ver se tem um desencadeante possível para uma anafilaxia. O cara não tem sintoma cutâneo, você nem pensa. Tem que pensar. Porque a gente vai ver que tem tratamento específico, que é o que salva a vida do cara. Tá? Notem, 90% dos pacientes têm sintoma cutâneo, que é uma reação urticariforme com ou sem angioedema. Né? Edema de lábio, que normalmente vai pegar mucosa oral, que é o que gera o cara às vezes vai ter uma parada respiratória súbita. Notem que isto é 90%. 1 em cada 10 não vai ter. Por isso que é importante aquele terceiro critério. O cara chegou hipotenso para você, só checa se tem alguma coisa que desencadeou aquilo recentemente. Principalmente se for um cara que veio de uma refeição, uma situação meio súbita, mais jovem, sem nada muito evidente, pense em anafilaxia. Os outros sintomas estão nessa frequência. O que é mais comum de todos aqueles grupos de sintomas é o cara vir com o sintoma cutâneo com respiratório, porque 7 em 10 casos vão ter sintoma respiratório, e o que é mais frequente é um episódio de broncoespasmo. Tem sintoma cutâneo com episódio respiratório, é o mais comum das nossas anafilaxias. A outra parte dos sintomas respiratórios tem a ver com a obstrução da via aérea mais alta, vai desde o cara não conseguir respirar pelo nariz, o cara está com rinite. Não, está entupido mesmo porque tem um edema da mucosa nasal, até um edema de glote, edema de laringe, e esse cara vai vir com estridor, um laringoespasmo, com dificuldade de respirar, com aquela sensação de que o ar não passa, alguma coisa ele vai se queixar para você. 45%, aí quase metade, que vai ter sintoma ou gastrointestinal, né, ou cardiovascular, e o gastrointestinal, o que é mais comum é náusea, vômito e cólica. Pode ser que o cara tenha diarreia, mas às vezes não dá tempo dele manifestar por conta do curso de apresentação. Então o que é mais comum é o cara estar nauseado ou ter vomitado e com dor. E cardiovascular, o que a gente vê com mais frequência é a hipotensão, mas pode ter sido uma síncope, o fato do cara estar com uma tontura, uma sensação vertiginosa, uma hipotensão postural já configura aqui a nossa manifestação cardiovascular. Vamos em frente.
O que faz você ficar muito preocupado, já que a maior parte dos casos a apresentação é muito similar. Tem exposição, meia hora, uma hora depois tem sintoma, tá? Sintoma foi muito rápido, o cara se expôs 5, 10 minutos depois já estava sintomático, né? Aquele cara que já chega com estridor, por quê? Esse cara vai fechar a via aérea. Antes que você consiga, às vezes, tomar uma medida, o cara morre porque ele para de respirar. Vômito persistente é um marcador gravíssimo e, obviamente, chegar hipotenso, tá? Tem algumas coisas que complicam, às vezes, o diagnóstico. A primeira delas é o cara estar usando antihistamínico. Essa é a principal causa do cara não ter sintoma cutâneo. Então, lembra que é só 9 em cada 10 que tem sintoma cutâneo, né? Desses 10% que não tem sintoma cutâneo, uma boa parte é porque o cara está usando algum antihistamínico por qualquer outro motivo. Tá? O cara trata uma rinite, o cara estava tratando alguma outra coisa que ele estava usando de um antihistamínico por qualquer outro motivo, e aí ele não tem sintoma cutâneo. Então, esse é um ponto crítico. Por isso que a gente fala, não é porque não tem uma manifestação urticariforme que você não diz que tem uma anafilaxia. Uma das principais causas para isso é o cara estar usando uma droga que é a que trata o sintoma cutâneo. Tá? A outra coisa que às vezes a gente come muita bola é aquele paciente que já tem uma asma e chega com broncoespasmo. E aí você ancora, isso é um viés cognitivo. Asma com broncoespasmo é sempre uma crise de exacerbação de asma. Só que não. O que é importante às vezes a gente checar? Porque esses pacientes também são aqueles que eventualmente desenvolvem reações anafiláticas mediadas por IgE. É ver se o cara não está com sintoma cutâneo, um sintoma abdominal, porque às vezes você come bola porque você fala, tem asma, tá com falta de ar, broncoespasmo, acabou, bota o cara para inalar, dá um corticoide e acabou. E não resolve. Então, às vezes aquele asmático que está estranho, que não está melhorando com as medidas para asma, a gente vai falar de asma no próximo módulo, vê se não é uma anafilaxia. Que às vezes a manifestação cutânea não está tão exacerbada, está mais localizada, ou o cara está com uma outra manifestação, tipo uma manifestação gastrointestinal, e você nem perguntou, o cara nem se tocou, e não vai resolver enquanto você não der a adrenalina, que é o tratamento específico para anafilaxia. Ok? Vamos em frente. Então, esses dois grupos de casos são os dois grupos que a gente às vezes come bola. O cara já usando antihistamínico ou o asmático em broncoespasmo, principalmente se ele estiver meio refratário, eu não considero a possibilidade de anafilaxia. O fato do ser asmático, por consequência, é uma das coisas que impacta em prognóstico por conta disso, porque às vezes a gente demora no diagnóstico da anafilaxia. Os pacientes de POC, também por consequência, a gente já tem, seria a mesma lógica. Pacientes com pneumonia concomitante, uma doença cardiovascular, porque assim, a pneumonia está tomando beta-lactâmico, não é impossível. Então isso é um fator prognóstico importante, porque daí esse cara não vai melhorar da pneumonia, vai ter mais refratariedade do ponto de vista, às vezes, pulmonar. Paciente já com alguma doença cardiovascular, principalmente se for aquele paciente já com uma IC grave, com uma fração de ejeção baixa, que ele tende a fazer um choque mais refratário, ser mais grave. Paciente já usando algum bloqueador, por exemplo, beta-bloqueador, como no caso aqui do nosso paciente, né, do exemplo dado, ou algum vasodilatador, porque se esse paciente chocar, ele vai ser mais refratário no choque. Principalmente se ele tiver em uso frequente da droga, ele vai às vezes ainda estar sob efeito da última tomada de medicação. Tá? Aí eu falei para vocês que o diagnóstico é clínico, mas que existem exames. Eu vou citar para conhecimento, mas a gente acaba não usando na prática, isso acaba sendo usado mais em situação de estudo. Eu poderia dosar, se existisse uma... Isso ainda está em produção pelos laboratórios, alguma coisa que eu pudesse dosar no beira-leite e tivesse um resultado imediato. Hoje em dia isso ainda não existe para nosso uso na prática. Que é a dosagem ou de histamina ou, o que é mais específico, que é a triptase. A histamina, ela faz pico 5 a 15 minutos após o início dos sintomas. Então você conseguiria dosar rapidamente no cara. O problema é que você dosar isso hoje em dia, nos moldes que existem nos laboratórios, é uma logística do inferno. Você tem que transportar condicionado de um jeito que garanta a temperatura, porque senão degrada a histamina. É uma droga, não dá. Tá? E você leva horas de análise para ter o resultado, não adianta nada. O cara já morreu antes, eu vou esperar essa histamina para ver se é uma anafilaxia. E a triptase? O problema da triptase é que ela é mais específica que a histamina para a anafilaxia, só que ela é liberada só a partir de 1 hora do início dos sintomas. Então, o cara às vezes chega com alguns minutos de manifestação, também não vai adiantar nada. Mas ela é muito mais específica e ela é diagnóstica mesmo para anafilaxia. O
está se tentando buscar hoje em dia nos laboratórios é tentar dosar algum precursor dela, que eventualmente vai ser mais precoce, e que eu conseguisse fazer num point of care, num beira-leito. Ainda não é realidade, pode ser que no futuro seja. Mas o diagnóstico clínico não é tão complexo, né? A gente há de convir que é só uma questão de você tem que ter ele na cabeça e pensar nos casos que a gente descreveu. E aí, só para levar isso em conta, tem algumas coisas que são só diagnóstico diferencial para você nunca esquecer, né? Uma síncope vasovagal pode ter manifestação, eventualmente gastrointestinal e cardiovascular. O próprio quadro urticariforme, só caracterizar que ele é a manifestação cutânea exclusivamente sem o resto, e eu só separo se eu perguntar sobre o resto. Existe a situação de angioedema, que a gente vai discutir os episódios de angioedema isolado numa aula complementar, que depois vocês vão receber o vídeo online. Obviamente uma exacerbação de asma, uma crise de ansiedade, outros choques distributivos como sepse, né? E existem outras causas de racha que não são urticariformes. Uma das drogas, mas isso acontece mais com o cara hospitalizado, é a vancomicina, né? A síndrome do homem vermelho é uma manifestação que às vezes engana muito, parece às vezes uma anafilaxia. Isso pode acontecer também com cefalosporina, com levodopa e até com tumores endócrinos. Mas o mais comum é com vancomicina e cefalosporinas, tá? Cefalosporina provavelmente é o que você vai pegar mais porque tem droga oral para o paciente tomar em casa e vai chegar na porta do pronto-socorro. E aí, como é que eu trato? O grande problema do tratamento é que a gente carece de bons estudos randomizados nessa área, tá? Como muito do diagnóstico é clínico, e vocês verem que assim, não tem nem consenso num bloco único, né? Tem 3 formas de diagnosticar. Montar estudos para isso é super difícil. Então, o que a gente tem muito é o quê? A base farmacológica, a base fisiopatológica e segue em frente, né? A maior parte das coisas que a gente tem, que são revisões sistemáticas, aí não chegam a conclusão nenhuma daquilo que é benéfico. Então a gente ainda trata um pouco nos moldes antigos artesanais de tratamento da doença. Então o que a gente tem é só citação, nível de evidência E, em guideline. Mas vamos lá. O cara chegou. Esse cara aqui, se ele estiver desaturando sempre, eu vou dar oxigênio. Vocês viram que em 70% dos casos ele tem um sintoma respiratório. Tá? Ele já está dispneia com alguma coisa. Então esse cara é bom colocar no oxigênio no primeiro momento. E eu vou entubar esse cara logo de cara, eu vou entubar rapidinho, se eu tiver sinal de que a via aérea alta vai fechar. Antes de começar a tratar específico, que não adianta nada eu tentar tratar específico que a via aérea desse cara fechar, porque ele morre na minha frente. Então assim, sinais que te induzem a pensar, melhor entubar mesmo que eu estube precoce. Já chegar com rouquidão, estridor ou inspeciona a boca do cara e vê se já não tem um edema de orofaringe ou um edema de língua. Se esse cara tiver assim, logo na inspeção inicial, intuba, garante a via aérea desse cara e aí depois você vai para o tratamento específico. Porque às vezes isso aqui, gente, em 1, 2 minutos o cara fecha a via aérea. E aí esquece, é só com um crico que você abre a via aérea desse cara. Aí vira aquela loucura no pronto-socorro. Então, antes que isso aconteça, é um cara que, assim, gente, poucas horas depois, se você resolver o caso, você estuba. Não tem nenhum problema. Não é um problema você entubar e depois estubar. O problema é você deixar de entubar. Então, assim, inspeciona a boca, já está edemaciada. Esse cara já está com estridor. Entuba. Protege a via aérea desse cara. Você vai estubar rapidinho ele, pode ficar tranquilo. Protege a via aérea e garante o resto. E aí a gente vai começar a hidratar esse cara, se ele já tiver sinais cardiovasculares de anafilaxia, tá? Enquanto ele não tem sintoma cardiovascular e hipotensão, eu não preciso fazer essa expansão, exceto se eu tiver algum sinal que me induza a pensar que esse cara vai ter um lactato alto e já tem uma disfunção celular. Nosso paciente aqui do exemplo, ele já estava com uma PA de 8/4, com índice de choque acima de 1. Ele mereceria uma expansão logo de cara, sem ficar esperando mais nada. Num outro paciente, o que você pode ver é isso, o índice de choque está ruim, o tempo de enchimento capilar está ruim, não vou esperar o lactato sair, já posso expandir. Tá? Normalmente, para esses pacientes aqui, a gente começa com 1 a 2 litros, mas eventualmente eu vou precisar de muito mais volume até do que em outras situações de choque. E aí a base do nosso tratamento é dar epinefrina, é dar adrenalina. Por isso que é importante, porque se eu não der, esse cara não melhora. Esse é aquele cara, se é o asmático, que eu ainda não fiz o diagnóstico, eu comi bola, porque eu nem percebi que esse cara estava com cólica abdominal, tinha uma urticária só concentrada às vezes no tronco, não inspecionei, não perguntei.
Não melhora, não melhora, não melhora, porque ele não melhora, porque ele não está recebendo tratamento específico. Eu preciso da adrenalina para esses pacientes para reverter. Enquanto eu não dou, não reverte. Tá? Ela vai ter efeito alfa, vai ter efeito beta, né? Então, assim, em geral, você já vai tratar várias coisas. Você vai tratar a parte hemodinâmica e junto com a parte respiratória. Então, é aquele cara assim, tá em broncoespasmo, é uma anafilaxia, eu não preciso fazer inalação. Eu vou dar adrenalina para esse cara. Se eu der adrenalina, eu já vou broncodilatar esse cara. Tá? Então, não preciso me preocupar em botar esse cara para inalar. Eu vou fazer a droga injetável, vai resolver. Tá? E aí, o detalhe é que isso aparece em toda a série de casos, em todo estudo epidemiológico observacional. Quanto mais você atrasa a adrenalina, maior a mortalidade. Por isso que diagnosticou, com exceção da via aérea que você tem que proteger, corre para fazer o raio da adrenalina. Não tem contraindicação absoluta. Não tem. Se alguém falar para você, não pode dar nesse caso, não caia nesse conto. Até prova em contrário, você vai dar para 100% dos casos, não existe contraindicação absoluta. O que você tem que tomar cuidado, se você tiver que fazer doses repetidas, a gente vai discutir em quando que você precisa fazer doses repetidas, porque na maior parte dos casos, com uma dose você vai reverter. É aquele paciente cardiopata, com uma neurocirurgia recente, com aneurisma de aorta, porque esse paciente com excesso de adrenalina eventualmente vai fazer um fenômeno ruim. No caso do cardiopata, sim, eventualmente ele pode ter uma síndrome coronariana súbita, num cara com aneurisma de aorta muito grande, eventualmente pode ter uma rotura, eventualmente é raríssimo ter, e na maior parte dos casos você não chega a usar uma dose de adrenalina suficiente para potencializar esses riscos. É só para alertar que isso existe, mas é raríssimo acontecer evento. Tá? Muito bem, a gente vai usar aquela ampola tradicional de 1 mg de adrenalina. Tá? Quanto que a gente faz? A dose, grosso modo, é 0,01 mg a quilo. Então, um cara de 70 quilos vai fazer 0,7. Tá? No máximo, a gente vai fazer meio miligrama, que é meia ampola. Nunca passa disso por dose. E onde que a gente faz? A gente faz no vasto lateral, na coxa. Então, não é subcutâneo, que a absorção vai ser errática, e não é EV. Por que a gente faz intramuscular e não faz EV? Primeiro, para diminuir a chance de arritmia. Se eu faço EV, o pico sérico bate muito rápido e a chance de um ataque à arritmia é muito grande. Então eu faço no vasto. Por quê? É melhor do que fazer no subcutâneo do ponto de vista de absorção, mas eu não bato um pico sérico tão rápido quanto dando venoso. Fora que eu dar adrenalina na veia direto, dependendo do calibre da veia, até dou uma fritada na veia e faço uma flebite, porque eu vou ter que injetar rápido. Então, nesse caso aqui, eu faço no vasto lateral da coxa, porque é uma área altamente vascularizada, tem baixo risco de fazer uma necrose local, um fenômeno local pela injeção da adrenalina, então tem baixo risco de efeito colateral, com um potencial de absorção muito bom. Então, é a área mais segura do corpo para você administrar. Tá? Qual que é a vantagem? Não preciso nem estar com a veia pega para dar. Concorda? Aspirei a adrenalina, concorda que aqui eu vou fazer no máximo meia ampola, então tá fácil. Que é meio miligrama, peguei o vaso lateral da coxa, pau, mandei bala, não precisa nem ser um expert de anatomia para fazer, essa que é a vantagem. Só 12 a 36% dos casos é que vão precisar de uma segunda dose, então notem que assim, na pior das hipóteses, 2 a cada 3 casos você vai resolver com esta primeira dose. Toda a manifestação cutânea vai minimizar, o broncoespasmo vai sair, a hipotensão vai reverter. 1 a cada 3 casos é que a casa vai cair. E a gente vai ver o que a gente vai fazer. Um dos detalhes que eu comentei era aquele paciente usuário de beta-bloqueador, certo? Lembra que ele é mais refratário? Por quê? Eu estou dando uma droga que vai ter efeito adrenérgico. O cara usa uma droga que bloqueia o efeito dessa droga. Concorda que ele tem mais chance de ser refratário ao tratamento com adrenalina? Então o que eu faço para esses casos? Vou dar glucagon porque ele é a droga reversora do efeito do beta-bloque. Tá? Inclusive é a droga que a gente usa para tratar intoxicações por beta-bloqueador. A gente vai discutir isso lá na frente quando a gente falar das intoxicações daqui uns 2 módulos. Mas só para adiantar aqui o usuário de beta-bloqueador, para você não correr o risco dele ser refratário à primeira dose de adrenalina, junto eu dou o glucagon, aí eu preciso de veia para fazer. Eu vou dar 1 a 5 miligramas, essa ampola aqui normalmente é de 1 a 2 miligramas, a que tem disponível no mercado, mas na maior parte dos casos é uma ampola dessa aqui resolve. Só para citar, porque isso existe descrito na literatura, em casos de choque refratário você poderia fazer até
em bomba de infusão contínua. Você pega as ampolas, dilui num bag de soro e faz uma bomba de infusão contínua. Isso aí é mais anedótico. Na maior parte dos casos o cara usuário de beta-bloqueador, você vai dar adrenalina, você vai dar uma ampola de glucagon e está tudo resolvido. Ok? Beleza. E o cara hipotenso especificamente? A adrenalina eu estou dando para todo mundo, independente de ter hipotensão ou não. Para o cara hipotenso ou com sinal de disfunção, tempo de enchimento aumentado, índice de choque ruim ou que via lactato aumentado, eu tenho que expandir. Tenho que tratar o choque. Começo com a pré-carga, cristalóide. Mesma coisa do que a gente já discutiu. A diferença aqui é que eu tenho que ser muito pauleira, que é muito pauleira. O que se recomenda é que nos primeiros minutos eu já consiga infundir 10 ml quilo. Então, aquele cara de 70 quilos eu já tenho que correr quase 1 litro nos primeiros minutos. 30 ml quilo na primeira hora. Esse cara precisa de muito volume para que o intravascular consiga ter reatividade. Porque na anafilaxia, a hipotensão é porque todo o mecanismo de controle da musculatura arterial se perde. Por isso que a gente dá adrenalina.